amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez, Senhor, aprova o Senhor, segundo a tua benignidade, nos ajudar para que em teu nome, Senhor, possamos buscar a tua face, Senhor, e receber de ti consolo e paz, pois só em ti, Senhor, podemos de fato encontrar a paz que excede todo entendimento. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a termos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Eu oro para que o nosso coração não se esfrie, Senhor. Peço especial pelo meu, Senhor. Não nos deixa olharmos para as circunstâncias da vida, mas que possamos estar com o nosso foco no Senhor e nas suas benditas promessas, Senhor. Eu oro pelos irmãos, Camon, Rita, que o Senhor fortaleça-os para que eles continuem, Senhor, exercendo o ministério de maneira tão excelente quanto eles têm feito, Senhor, com dedicação. Todos nós que estamos aqui podemos ver e sentir. Ajude-nos todos nós, Senhor, a nos entregarmos à missão que o Senhor nos deu. E se ainda temos alguma dúvida em relação a que missão, que o Senhor possa evidenciá-la em nosso espírito, Senhor. Qual parte do corpo nós somos, que tipo de serviço devemos te prestar para a tua glória, Senhor. Mas guia-nos, não nos deixa viver uma vida infrutífera, Senhor, e mais ainda, não nos deixa, Senhor, encontrar alegria em uma vida infrutífera, mas que possamos encontrar alegria em te servir, Senhor. Alegria em nos entregar desimpedidamente ao bendito propósito que o Senhor tem nos dado, entendendo a brevidade do nosso tempo aqui na terra e a proximidade da nossa entrada no céu. Sejamos sempre atentos, Senhor, em relação a essas notícias que nos são sempre dadas, essas informações que a nós sempre é passada pela tua palavra, Senhor. E muitas vezes agimos como se nunca tivéssemos ouvido acerca da brevidade da vida, acerca da inconstância das coisas do mundo e de como nós, prudentemente, devemos deixar colocar, Senhor, o nosso depósito no céu. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela noite de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, ao ouvir a tua palavra, repensarmos cada passo que temos dado, Senhor, e os que nós ainda iremos dar. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar capítulo 6 de Mateus, e o título da nossa mensagem é uma referência a o que devemos fazer diante do que o Senhor Jesus está falando aqui conosco. O título é uma mensagem de reflexão e, ao mesmo tempo, também uma motivação no sentido espiritual da palavra, uma vez que essa palavra motivação tem sido tão pervertida nos nossos dias. Nós temos que lutar. Mais especificamente, o título da nossa mensagem hoje é Você vai ter que lutar. Então, quando nós nos deparamos com passagens como a que nós temos meditado, vemos uma dificuldade em cumprir essa passagem e, ao mesmo tempo, somos direcionados a achar que a gente não deve cumprir porque ela é difícil. E é justamente o contrário, né? Ao identificarmos a dificuldade, devemos nos entregar mais ainda ao propósito de Deus para conseguir executá-la da maneira correta. Então, quando o Senhor Jesus diz para nós, não andeis ansiosos pela vossa vida, é claro que a gente sabe que é difícil. É difícil a gente não andar ansioso, é difícil a gente controlar a ansiedade. Vemos como o nosso
A nossa sociedade está cada vez mais sofrendo com ansiedade, e a ponto de nós termos enfermidades que são agora diagnosticadas, caracterizadas com graus de ansiedade. Então, você tem a ansiedade, você tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma espécie de ansiedade, que é o que a gente chamaria de TOC. Você tem o pânico, que é uma ansiedade também, e você tem a depressão, que também é um tipo de ansiedade, clinicamente falando, né? Então, perceba como a ansiedade ela tem se apresentado de diversas formas diante de nós. E até as crianças estão sofrendo de ansiedade. Cada vez mais jovens, as crianças estão sendo levadas aos psicólogos porque elas estão ansiosas. Elas se sentem muitas vezes sobrecarregadas com determinadas responsabilidades, uma quantidade absurda de informações tem sido passada para elas, elas não têm muitas vezes como absorvê-las, e como é que elas reagem? Por meio de ansiedade. Então, crianças muitas vezes cada vez mais jovens sofrendo de ansiedade, de depressão, algo que alguns anos atrás só era perceptível em pessoas mais velhas, né? Então, isso tudo faz parte do diagnóstico do mundo antes da ascensão do anticristo e da volta de Cristo, sabendo todos nós que esses dois acontecimentos estão ligados. Então, não há o que falar da volta de Cristo sem entender que antes deve vir o anticristo. Por isso, essa mensagem de que nós temos que lutar. Nós temos que lutar diante das mais difíceis afirmações, para nós difíceis de se cumprir. Nós temos que lutar, e não pelo contrário, e não entrar num processo de auto-vitimização. Eu não consigo, quem sou eu pequenininho, Deus sabe que eu sou um pecador miserável. Sim, essa desculpa não cola mais. Quando a gente diz que a gente é um pecador miserável, é como uma pessoa que diz: eu estou com muita fome, e diante de uma mesa farta, ele não come nada. Mas não entendi, você disse que estava com muita fome. Eu estou com muita sede, e aí você tem vários tipos de líquido, água, suco, café, e a pessoa não bebe nada. Mas eu estou com muita sede. Você está com sede, por que você não bebe? Eu queria que alguém trouxesse e botasse na minha boca. Então é mais ou menos assim hoje, né? Eu quero que alguém coma, mastigue para mim, já bote na minha boca mastigado. Porque a gente vive nesse mundo onde as pessoas, elas o tempo todo arranjam desculpas para não fazer o que tem que fazer, porque muitas vezes elas só vão de fato querer fazer aquilo que de alguma forma elas encontram algum tipo de prazer instantâneo, ou mesmo algum tipo de recompensa imediata no sentido material. É isso que a gente tenha visto tanto na igreja quanto fora. Então, as pessoas, você diz para alguém assim: você quer trabalhar? A pessoa diz: quero. Então, bom, então vamos trabalhar. Aí passa um dia, passa dois, a pessoa: e meu salário? Você não falou que queria salário, você falou que queria trabalhar. Não, mas aí então não quero mais, porque você não tem salário. Então é isso que a gente, sabe, a pessoa não diz: olha, eu quero ser pago, eu quero trabalhar por dinheiro, e nada contra. O que a gente está falando é a falta de sinceridade, é a falta de honestidade, né? Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, o primeiro passo que a gente tem que ter é a sinceridade. Então, não adianta a gente partir para esse tipo de atitude, né, de vitimização, de desculpa, porque não vai funcionar. Não vai funcionar, só vai atrapalhar você e os outros. Porque a gente é luz, e se a luz não tiver luz, o que é que acontece? Aumenta a quantidade de trevas. Então, se nós que somos cristãos deveríamos estar lutando contra a nossa carne, né, principalmente, para viver da forma como Cristo mandou, e a gente não faz, como é que a gente vai achar que pode evangelizar alguém? Como é que a gente vai achar que alguém que de repente está começando a dar os primeiros passos na fé vai se sentir motivado a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, se nós que de repente já temos algum tempo não fazemos? Então é por isso que passagens como essa, elas são extremamente importantes para essa reflexão. Eu preciso lutar. E como o irmão Romão até mostrou um vídeo, né?
Às vezes a pessoa acha que luta espiritual é você gritar com o diabo, é dizer que ele está debaixo do seu pé, é dizer sai diabo, sai demônio. Não, é isso aqui. Se você tem que gritar com alguém, grite com sua carne, esmurre ela. Né? Não vou ficar ansioso, não vou deixar com que isso me domine, vou confiar em Deus, ainda que isso me doa, mas eu vou confiar. Então é preciso que a gente tome a responsabilidade. Né? Já chega da gente viver nesse ambiente espiritual que ninguém é responsável por nada, onde as pessoas, né, acham que isso que a gente está fazendo é a mesma coisa que o que acontece, não sei que dia da semana, que dia aula de boxe aqui? Terça. Então segunda tem uma autoajuda, né, lá, uma palestra, e terça-feira, se você quiser, você vem para o boxe, porque é para o corpo. Na segunda tem para a cabeça, seria uma palestra, e na terça, não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está falando de salvação. A gente não está motivando as pessoas para encontrarem algum tipo de sucesso na vida. A gente está, pelo contrário, dizendo para as pessoas que o sucesso da vida, se não tiver com a alma em Cristo, não adianta de nada, né? Pelo contrário. Então é preciso que a gente entenda o que a gente está falando, para que a gente vivencie o que a gente está falando. A gente tem percebido na nossa cidade um crescimento, né, da quantidade de mortes, né, em virtude, alguns dizem, né, de choque entre facções, né? Então, pessoas morrendo de uma maneira assim bem violenta, né, cada vez mais violenta, e a gente não faz nada, e a gente não ora, e a gente não evangeliza, e aí talvez você diga, pastor, a gente tem que pregar ali na esquina, a gente tem que evangelizar não sei aonde. Não. A principal forma de evangelismo é o seu testemunho. Como é que está o nosso testemunho? Aí se a gente fazendo isso, aí a gente pode pensar em outras coisas, mas enquanto o nosso testemunho não estiver condizente com a nossa profissão de fé, não há o que a gente falar e fazer outra coisa, né? É como, por exemplo, uma pessoa que está internada no hospital. A gente tem um exemplo aqui da mamãe de Rita que está internada há mais de 40 dias no hospital. Então vai dizer assim, olha, eu quero muito ir no mercado. Não, ela não pode pensar em lugar nenhum enquanto não ficar boa e receber alta. Depois que ela receber alta, ainda vai ter um processo de readaptação em casa. Aí ela pode pensar no que ela vai fazer. Então a mesma coisa somos nós. Não há o que a gente falar em um aumento de atividades na igreja, em um aumento de evangelismo, em fazer mais isso, em fazer mais aquilo, em fazer site, em fazer livro, em publicação. Sim, e o testemunho como está? Porque é isso. Quem faz, quem se preocupa, quem trata a igreja como empresa são sócios mestres. E nós acreditamos não fazer parte de uma falsa igreja. Devemos então viver como uma verdadeira igreja, tomando cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, nosso testemunho e a doutrina que professamos é a principal forma de evangelismo. E aí depois a gente continua orando, porque aí o Senhor nos apresentará uma sabedoria para que possamos fazer outras coisas. Mas primeiro são essas. Porque senão nós mesmos não estamos salvos. Podemos fazer uma série de coisas sem estarmos salvos, como a gente já viu em Mateus 7. Em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, assim, mas não, adiantou nada. Você estava vivendo de uma maneira que não era a vida que devia viver. Então, quando a gente passa por passagens como essa, em especial, todo o Sermão do Monte, ele é paradigmático, né, nesse sentido, aqui é um divisor de águas. Porque imagine um cristão que evangeliza e vive ansioso com tudo. E vive preocupado com tudo. E sempre dando um mau testemunho nessa área. Né? Que evangelismo? Eu não entendo, é verdade, né, pastor? Porque assim, nossa família para vir para Cristo é difícil, mas você tem que perceber se você está com alguma culpa em relação a isso. Porque pode ser que a sua família esteja afastada de Cristo e uma parcela disso seja a sua responsabilidade, pelo mau testemunho que você tem dado. Então, eu não estou dando mau testemunho, então ótimo, excelente. Vamos orar mais para que o Senhor nos alcance. Mas se a gente está dando mau testemunho, pelo amor de Deus, irmão.
Então, quando o Senhor Jesus fala sobre isso aqui, é por isso que eu vou até antecipar um pouco. Então, quando Jesus diz, olha, no versículo 31, hoje a gente vai recomeçar do 25, fique tranquilo, mas no 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então, o que a gente tem visto é as pessoas que se dizem cristãs se comportando igual e às vezes até pior do que o ímpio. Porque às vezes o ímpio tem outras formas de buscar tranquilidade, né? Faz uma meditação, faz um tai chi, resolve não se importar com ninguém. Inclusive tem uma filosofia que tem sido rememorada hoje nos ambientes acadêmicos, empresariais, que é o estoicismo, que aparece até na Bíblia, os filósofos estoicos, quando o apóstolo Paulo chega na Grécia. E o estoicismo fala justamente de você procurar viver uma vida na simplicidade, para poder ter menos preocupações com a vida. Então, as pessoas do mundo procurando ter e tendo, às vezes, uma vida aparentemente mais tranquila do que aqueles que se dizem crentes. Então, isso é inadmissível. E por que às vezes isso acontece? Porque a gente não está combatendo o bom combate. Porque a gente está se enchendo de desculpa. Desculpa é mais fácil do que lutar. É mais fácil apresentar um atestado médico do que ir para o trabalho doente. Né? É mais fácil. Então, só que no reino de Deus não tem atestado médico, é que pega. Né? Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso faltar à igreja? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o Senhor disse que a gente tem que servir de toda a nossa força. E o Senhor sabe quando a gente não tem força, a gente também sabe. A gente também sabe quando a gente pode fazer determinadas coisas e não faz, porque não quer sair da nossa zona de conforto. Então, zona de conforto não é para crente. Crente não faz o que pode. Crente faz o que tem que fazer. Por quê? Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém. Se é somente o que a gente pode fazer, então o ímpio é igual a gente. O impossível é o que a gente vai fazer, porque Cristo está em nós. Então, ninguém faria isso. A gente vai fazer, porque Cristo vai nos dar força. Ele nos mandou, Ele vai dar força. Então, é isso que a gente tem que cobrar da gente, não menos. É o que eu falei, né? Não sei se ficou tão bem entendido, que tem pessoas até que estão se desligando da igreja, né? Porque foi o que a gente falou, medíocre não é 0, medíocre é 5. Então, o que é ser um cristão medíocre? É um cristão nota 5. É um cristão que, sabe, eu sou cristão, não sou tão ruim quanto a maioria, não me dedico quanto a minoria. Então, eu sou um cristão, assim, que passo arrastado. Então você já está reprovado, porque no céu não chega ninguém arrastado. No céu só chega aquele que ama o Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Toda. Então, o céu é para quem tira nota 10. E perceba, nota 10, irmãos, não é nota 10 em relação a ninguém, é nota 10 em relação a você. Eu já expliquei isso, mas é sempre bom deixar isso claro. Quando o Senhor dá 5 talentos para um e 2 para outro, qual é a cobrança? A cobrança é essa. Você fez o seu melhor com o que eu te dei? Pronto, é isso. O que Ele espera de nós é isso, o melhor, nada menos que isso. Do que Ele nos deu. Então, aquele que tem 5, conseguiu mais 5. Eu tenho 2, consegui mais 2. Então eu consegui menos. Eu agradei menos ao Senhor. Não, agradou igual. Mas eu só ganhei 2, irmão. Mas foi isso. Você ganhou 2 e trabalhou e ganhou mais 2. E o que ganhou 5 tinha recebido 5. Então o Senhor ficou feliz com os 2. Porque foi o Senhor, inclusive, que dividiu dessa forma. Ele podia ter dado 5 para todos, mas Ele escolheu não. Ele sabia o que cada um deveria fazer. Então, é nesse sentido que eu e você precisamos entender que não é opcional obedecer ao Senhor. Não é assim, sabe? Às vezes a gente, eu não sei se vocês... Eu tenho muito tempo que eu não faço prova. Mas assim, do que eu me lembro, quando a gente fazia prova, principalmente prova, né, de concurso, alguma coisa assim, o conselho era, você responde primeiro o que você sabe, e aí o que você não sabe, você deixa para o final, porque aí você dá um chute, né?
Pois é, no Senhor não tem isso. No Senhor não é assim. Não, eu vou obedecer aqui, então assim, do que eu sei, eu fiz uns 70%. 30% eu não sabia de nada, chutei. Pois é, no Senhor não tem assim, não tem essa opção. Por isso que é tão diminuto o grupo, é tão pequeno o grupo de verdadeiros crentes. Às vezes a gente não entende a realidade, né, que a gente vivencia. Meu Deus, a igreja já tem um tempo, não cresce. Irmãos, se você estudar a história da igreja, é assim mesmo. Inclusive em determinados países, como na Europa, igrejas de milhares de pessoas passou 100 anos, deixou de existir. Por quê? Porque não tinha mais gente. Não tinha mais gente. Porque à medida que a maldade vai se multiplicando, o amor vai se esfriando. E a gente tem vivido dias assim. Então não há que se criar expectativa. Podemos ter 5, 6, 10 pessoas se convertendo? Podemos, mas não é a regra. A regra é o contrário. A regra é a maioria das pessoas vai se esfriar. A pessoa ouve no começo, acha bonito, acha legal, às vezes até chega a se batizar, mas aí vem as preocupações do mundo. E aí não dá. E aí, na hora de escolher, a gente já viu, não pode servir aos dois. Aí você já sabe quem é que as pessoas deixam de lado, né? Então é preciso que a gente entenda que o que Jesus está falando para a gente aqui é nesse contexto. Então tem o mundo e tem a gente. O mundo vai ter comportamento do mundo e a gente. Então vou pegar um exemplo nosso aqui, né? Vamos imaginar que a gente vai pegar transporte público e você está num ambiente de trabalho e sai uma notícia, e hoje a internet, né? A notícia é praticamente instantânea, vai ter paralisação dos rodoviários às 17 horas. Aí todo mundo do seu trabalho está desesperado, todo mundo agora está pressionando o chefe, tem que sair. Vocês vão sair agora, não pego mais ônibus, não pego ônibus, não vou para casa, não vou dormir na rua, como é que vai ser isso? E aí você, o crente, é o que grita mais. E ainda diria, porque eu ainda tenho igreja hoje. Né? E aí você fala, mas como pode isso? Se eu sou o crente e está todo mundo assim, ansioso, está todo mundo desesperado com a notícia, eu vou ficar também? Ou eu vou ficar confiante de que tudo está debaixo da mão de Deus, e a pessoa, para de fato os ímpios se incomodarem, vem cá, você não vai ficar preocupado com isso? Eu posso fazer alguma coisa para impedir? Não, a gente não pode, mas tem que ir. Esse sinal eu não vejo muito crente fazendo isso não. Normalmente quem faz esse sinal assim não tem nada de cristianismo. Então, o crente não. O crente, aponta para o céu, né? Então, é mais ou menos por aí, irmãos. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É difícil a gente não andar ansioso pela nossa vida. E eu quero mostrar para vocês aqui, no próprio Evangelho de Mateus, a gente podia ir em outras passagens, mas vamos em Mateus aqui para a gente familiarizar ainda mais com esse Evangelho. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus é uma passagem muito conhecida. O próprio Jesus diz que essa é a parábola que nos ajudará a conhecer todas as demais parábolas. Então, é algo que o cristão tem que saber, né? Que nos ajudará a compreender todas as demais. Jesus vai falar da parábola do semeador. Glória a Deus. E na parábola do semeador, eu quero dar ênfase ao terceiro tipo de solo. Então ele diz aqui, capítulo 13, versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos, preste atenção, é o que ouve a palavra. Então, tem gente que ouve, e a gente sabe que tem gente que nem ouve, porque a pregação está existindo e a pessoa está com a cabeça em outro lugar. Mas essa pessoa aqui ainda ouve, viu? Ouve a palavra. Porém, os cuidados... Você prestou atenção? Não é ambição aqui não. É cuidado do mundo mesmo. É quando você coloca a vida material em primeiro lugar em relação à vida espiritual. Então, você deve arrumar a sua casa, com certeza. Casa arrumada, limpa, é ótimo. Mas isso é o principal? Não.
não é o principal. O que adiantaria a sua casa estar arrumada e sua alma estar desarrumada? Pastor, e aqui não se fala em relação das preocupações do mundo, não é? É em relação do que o senhor está explicando, desse cuidado. Isso. Aqui, na verdade, engloba tudo. Ah, tá. Mas é mais profundo ainda, porque quando a gente fala de preocupação do mundo, preocupar em ganhar dinheiro, preocupar em de repente trocar de carro, preocupar em comprar carro. Isso a gente já sabe que é uma ambição. Mas aqui está falando inclusive de manter o que você já tem. Então é mais profundo ainda. Coisas que para nós são lícitas e até virtuosas, até dignas de elogio. Então a pessoa olha e diz assim: olha como o irmão Paulo é. Você já foi na casa dele? É um brinco, tudo brilhando. Sabe? As camisas é por cor. Sabe? As gravatas assim, são todas assim, degradê. Né? Vai descendo a cor. Né? Então, quanto tempo você acha que uma pessoa gasta para arrumar desse jeito? Então, às vezes a gente tem percebido isso. É mais fácil a pessoa se dedicar a essas coisas do que se dedicar ao cuidado da sua alma. Mas é isso que eu estou te dizendo. Uma pessoa que tem esse padrão, que arruma a casa desse jeito, ela vai ser elogiada. Por quem? Pelas pessoas do mundo. E às vezes até pelos crentes. Eu tenho pedido tanto a Deus assim, para ser assim, uma pessoa super, hiper organizada. E é como eu estou te dizendo, nada contra. Mas assim, se você tiver tempo, que eu acho difícil, porque um dia só tem 24 horas. E eu vejo que a gente não está lendo a Bíblia tanto quanto deveria. E a desculpa é não tenho tempo. A gente não tem orado tanto quanto deveria. E a desculpa é não tenho tempo. A gente não faz a obra de Deus tanto quanto deveria. E a desculpa é não tenho tempo. Aí de repente você tem uma pessoa gastando 4, 5 horas para arrumar um guarda-roupa. Mas como assim? Você não tem tempo para fazer as coisas de Deus. Como tem tempo para arrumar? E eu estou pegando arrumar casa, não entenda isso. Porque eu estou ficando cada vez mais assustado. Porque eu dou um exemplo tentando, né, fazer uma coisa bem distante. E aí a pessoa diz, falou para mim, quis me ofender. Meu Deus do céu. E pior que é isso. Às vezes em 3, 4. E diz, falou para mim, quis me ofender. Eu digo, mas como eu consegui ofender uns 4 de vez assim? Ontem mesmo, a pregação de ontem, teve 4 pessoas que se sentiram ofendidas. Como se eu... E assim, o que foi assim, incrível é que a pessoa falou só comigo. Eu digo, mas como que as pessoas que falar só com a pessoa e ofendi 4? É até estranho. Porque se eu queria ofender aquela pessoa, eu vou apontar até para a parede. Então tinha que ser só aquela pessoa que devia se sentir ofendida. Os outros não deveriam. É sim ou não? Mas como é que eu queria ofender aquela pessoa e 4 se sentiram ofendidas? Mesmo assunto. Mesmo assunto. Né? Então você fala, o que é isso? Porque a ideia da palavra de Deus é justamente essa. À medida que ela revela o pecado, muitas pessoas se sentem incomodadas com isso. E parece que o pastor está direcionando. Então, mas como assim? Né? Então, não, irmãos. Não é, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Pelo amor de Deus. Onde é que vai cair a ficha? Né? Da gente ter um mínimo, né, de sensibilidade, assim, de preocupação com a nossa alma. Com a nossa alma. Porque se a palavra de Deus está revelando algo que eu tenho que mudar, eu estou em risco. E a pessoa que está falando isso está querendo me ajudar. Então, às vezes o comportamento da gente é como uma criança que o pai está querendo levar para tomar injeção de sarampo. Né? E a criança vai dizendo, não, eu não vou. Você tem que tomar, porque senão você vai pegar essa enfermidade que já foi praticamente erradicada. E você vai ter essa enfermidade agora. Não, mas eu não quero, tenho medo de agulha. Então parece que a gente voltou a isso. Né? E olha que a gente é uma igreja bíblica. Né? E a gente, então, cuidado, irmãos. Porque aqui está dizendo justamente, os cuidados do mundo. É os cuidados mesmo. É aquilo que o mundo elogia. Porque a pessoa diz assim, fulano é tão cuidadoso. Mas é isso. Se a gente tem tanto cuidado com aquilo que é secundário, significa que aquilo que é primordial está sendo colocado de lado. Então,
Você vai dar atenção para o que é secundário quando o primordial estiver concluído, né? No primordial estiver sendo bem feito. E é justamente essa repreensão de Jesus que ele está falando lá no Sermão do Monte, em relação a não ficar ansioso. Não ficar ansioso, porque não ficar ansioso vai refletir na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com o próximo. Foi o que a gente já falou. A ansiedade, ela faz com que a gente perca o discernimento. A gente vê coisas que não existem. A gente cria monstros na nossa cabeça quando a gente fica ansioso, né? Então é preciso que a gente controle. Como? Vai ter que esmurrar o corpo. Vai ter que se apegar à promessa de Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Então ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. E aí vem. E a fascinação das riquezas. Viu que não pode servir aos dois? De novo aqui. E a fascinação das riquezas, irmãos, às vezes a gente passa por textos como esse e diz assim: não, graças a Deus eu nunca tenho problema com isso. Fascinação por riqueza é algo muito simples. É a pessoa que come pão e de repente olha para aquele que come pão. Alguém me falou, ontem me falou, uma criança da igreja me falou: eu amo misto. Misto é bom demais, né? Então, a gente tem que comer um pão puro, um pão com manteiga, queijo, presunto, prensadinho assim, sabe? Naquela chapinha assim, que fica até torradinho. Não é gostoso, irmão? É bom. Então, aí a pessoa está lá comendo pão e vê alguém passando com misto. Um dia eu comerei misto todos os dias. Esse dia chegará. Está aqui, hoje eu tô assim, mas eu vou chegar no cargo onde eu vou comer misto todos os dias, né? Então não precisa ter muita coisa. Isso você vai me entendendo. E riqueza é isso, é você querer, é você desejar ter uma vida diferente da que você tem e que você já é sustentado. Então você já tem o seu sustento, você já tem com o que vestir, Deus tem cuidado de você, mas assim, não posso dizer que Deus não tem cuidado de mim, mas Ele podia dar uma melhorada nesse cuidado, né? Podia dar uma alívio, podia dar uma facilidade. E sempre quando a gente parte para essa direção, é muito difícil a pessoa dizer assim: eu não gosto de pão. Não, normalmente a pessoa vê alguém comendo misto, e aí olha para o pão dele, que estava maravilhoso, até o momento que alguém passou com misto. Tem até um desses vídeos bem antigos, né, de evangelismo, né, em inglês, né, mas é muito antigo esse vídeo, onde passava essa ideia de gratidão. Uma pessoa recebia uma espécie de latinha de Coca-Cola e ficava na maior felicidade. Aí de repente passava alguém com aquela de 600 ml. Aí ele já olhava: não entendi, porque eu ganhei a latinha, que é 350 ml, né? Agora tem latinha que é menos até, né? Então, mas na época era 350. Então ele passou de 600 ml, já ficou olhando. Aí passou com 1 litro, né? Absurdo. E até 600, aí tudo bem, mas 1 litro é quase 3 vezes mais do que eu estou tomando aqui. Aí passa outro com 2 litros, aí não aguenta, não. Como é que pode isso? Então ele estava tão feliz quando recebeu a latinha de Coca-Cola, né? Mas a partir do momento que alguém passava com mais, aquilo despertava, né, desejo dele ter mais. Na gente é mesmo assim também. É impressionante como a televisão, ela tem, na minha época não era televisão, mas agora a gente tem tantas outras mídias, né, como Instagram e tantas outras, e despertam isso. Então você está satisfeito com o que você tem, mas você vê alguém com outra coisa, e você, Deus, o senhor está vendo, né? É possível o ímpio passar assim, desaforo, o ímpio passar com coisa melhor do que eu. Não aceito, Senhor. Por que não aceito? Não, porque foi o Senhor que disse que eu teria o melhor dessa terra, né? Não tem crente que diz isso? Uma vez eu vi um pastor pregando, é um pastor que hoje é até deputado federal. Eu assisti uma pregação dele, envolvido em vários escândalos de moralidade, daqui da Bahia. E aí ele dizendo isso, que uma vez ele estava no início do ministério dele,
E aí o carro dele era um carro antigo, quebrou, e passou um rico com um carro importado. E ele disse, não aceito isso. E hoje ele tem um carro bem melhor do que aquele rico que passou para ele, né, diante dele, porque Deus honrou ele. Então a ideia do mundo é uma ideia totalmente distorcida, né? Por quê? Porque as pessoas esperam de Cristo somente nessa vida. Então, como se a salvação fosse a cereja do bolo. Então Cristo vai me dar tudo que eu quero e a cereja do bolo é a salvação. Não, não é isso, não. Mas é assim que os evangélicos têm vivido. E a maioria dos evangélicos, né, hoje em dia, muitos dos evangélicos que estão nas igrejas, eles podem ser classificados aqui nessa passagem. A fascinação das riquezas, preste atenção, sufocam a palavra, sufocam. Então a ideia é uma semente que brotou, o tronco da árvore chega a crescer, mas os espinhos sufocam, então não tem como ramificar para poder dar fruto. Então a árvore fica ali no meio e fica imprensada ali, né? A ideia é justamente essa. Esse é o pior tipo, porque não tem nenhum nem outro. Nenhum nem outro. E esse também é a maior quantidade de gente. Fica infrutífera. E aqui é o perigo, porque a pessoa acha que é crente porque tem a arvorezinha, mas não tem fruto. Não, mas eu tenho o tronco. E o fruto, cadê? Não, mas eu estou aqui o tronco. Não, tem que ter o fruto. Então, e a gente às vezes prega a respeito da necessidade, né, de se entregar à vontade de Deus, e as pessoas ainda se sentem pressionadas. Mas é impressionante, né, que as pessoas não reclamam do mundo. Elas reclamam sempre da parte de Deus. É sempre a parte de Deus que sufoca. O mundo não, o mundo me sufoca, o mundo é muito legal. O mundo é muito legal comigo. Então você já entendeu. Voltando agora para Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, olha a afirmação de Jesus. A vida é mais do que o alimento. Em uma determinada passagem, Jesus vai e diz, olha, a vida do homem não pode ser resumida pelos bens que ele possui. Porque até hoje é assim. Como é que você apresenta uma vida de sucesso para alguém? Para você percebe isso facilmente quando você vai ouvir uma palestra. Ou quando você lê o prefácio de um livro. Então a pessoa chega e diz, olha, quem vai falar aqui agora é formado em tal coisa, é palestrante, é congressista, é articulista, e é tanto título, né? A pessoa já escreveu não sei o que, a pessoa já pregou, se pregou fora do país, aí diz, pregou fora do país também, e vai dizendo, né? Então, aí a pessoa ouve. Se for num ramo acadêmico, não, a pessoa tem mestrado nisso, tem doutorado naquilo, aí a pessoa ouve. Se for no ramo empresarial, fulano é da empresa tal, fulano está na revista Forbes como um dos mais ricos do mundo e tem uma fortuna avaliada, não sei quantos bilhões, aí a pessoa ouve. Porque o mundo até hoje é assim. E na igreja parece que o pessoal está querendo andar na direção do mundo. Mas quando é que uma pessoa vai ser ouvida na igreja? Se tiver isso. Se tiver dinheiro, se tiver título, aí é ouvido. E se não tiver nada disso, aí ninguém ouve. Então não é assim que a gente tem que buscar, irmãos. Não é assim que a gente tem que se pesar na balança. Não, nossa comparação é Cristo, o que nos identifica com Ele, o que nos diferencia dele. E se nos diferenciar dele, significa que a gente precisa buscar ser mais parecido com Ele. E não ficar dizendo, quem sou eu para ser parecido com Cristo? Oh, mas foi Ele que disse que o discípulo tem que ser como o seu mestre. É a palavra dele que diz, todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente é uma condição sem a qual você não pode dizer que está em Cristo. É isso que o verbo necessariamente quer dizer.
Então, é necessário, é imprescindível. Né? Então, vamos imaginar no trabalho do irmão Paulo, que a pessoa chega lá na secretaria e contrata um enterro. Até onde eu sei, se eu estiver errado, ele me corrige. Quem é responsável pelo caixão na funerária? Então, a pessoa chega lá e diz, olha, eu contratei um enterro. Aí chega lá e entrega o corpo num saco para o irmão Paulo e o pessoal lá que trabalha enterrar. Vai enterrar no saco? Tem que estar onde? Se não tiver, não enterra. Não, mas a gente não quis gastar dinheiro com caixão, não vai ficar dentro do negócio lá, não vai depois botar um vedante, não vai botar uma massa, não vai... Então, xixi já vai, se os velhos vão comer, né? O caixão, por que eu vou gastar dinheiro com caixão? Não enterra. Você pode até trazer um caixão bem baratinho, pode fazer uma caixa de madeira assim que você quiser, mas tem que ter esse formato de caixão, porque senão aqui não enterra. Percebeu? É uma condição, senão não acontece. Mas a gente ouve, todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente tem que andar como ele andou. Sabe como é que de fato a nossa mente absorve? Se der a gente imita Cristo, se não der é isso aí. Mas como assim se não der isso aí? O que o texto quer dizer é outra coisa totalmente diferente. Você diz que está em Cristo, então o seu andar tem que ser igual ao dele. Igual. Não é nem parecido, é igual. E como a gente fica tão confortável em se olhar no espelho e ver que a gente está diferente de Cristo? E ainda, muitas vezes, chamar isso de humildade. Eu sou tão humilde que jamais eu desejaria andar como Cristo. Que humildade é essa? Isso não é humildade. Isso é apostasia. Então, aqui, o referencial é o Senhor Jesus. A gente não vê o Senhor Jesus ansioso. Senhor Jesus, estão querendo matar o Senhor. Não, só vou morrer na hora que eu tiver que morrer. Mas Herodes disse que vai matar. Avisa aquela raposa que hoje e amanhã eu faço milagres. Né? Então, Jesus não se preocupava. Jesus, sua família está lá fora. Adianta. Não vou adiantar. A família está aqui dentro. Jesus não se importa que a gente pereça. Ele estava dormindo e o barco. Então, é preciso que a gente controle a ansiedade, porque senão a ansiedade vai nos controlar. A gente já falou sobre isso. Então, cuidado, você e eu temos a tendência de pensar que a nossa vida consiste nas coisas que a gente possui. Se eu morrer tentando defender o meu celular, o celular continua. E eu morri e vou para o inferno. Porque a pessoa que perde a vida para o celular é porque é muito avarento. Dizer que o contrário é falta de vergonha na cara. Não, a pessoa morreu lutando pelo celular, porque ele lutava por justiça. Justiça? Lutar por um bem material, isso é justiça desde quando? Não, porque ele não aceitava o fato de uma pessoa subtrair algo que ele comprou com o suor do rosto dele. Não, ele podia ter trabalhado a vida inteira e nunca ter comprado o celular. Só conseguiu porque o Senhor deu. Se o deu, também dá um controle quando tira. Para a gente ver, para ver onde é que está a nossa confiança. Não foi isso que Jó disse? Deus deu, e não foi o celular que tiraram de Jó, não. Foi todos os bens de Jó de uma única vez. Então, o cristão precisa, irmãos, entender que determinadas coisas na nossa vida vêm, a maioria delas vem para provar onde está a nossa fé. Para provar o que de fato reina no nosso coração. Porque se é uma coisa que a gente é bom, é em se enganar. Sabe? A gente é muito bom em se enganar. Então, a gente não pode aceitar isso. Não é a vida mais do que o alimento? A vida não é mais do que o alimento? Como foi que Esaú chegou da caça? Se eu não comer, eu morro. Quantas vezes a gente já usou essa expressão? Estou morto de fome. Oh, Deus, mas fica assim, você está morto, você não pode ter fome. Você vem enterrar alguém e a pessoa no meio do enterro bateu no caixão e diga, não me enterre enquanto não me der um pão com ovo. Não,
Por quê? Porque morto não tem fome. Morto não come mais. Mas a gente diz, estou morto de fome. O irmão, o ímpio pode usar essa figura de linguagem, mas a gente que é crente não. Porque senão a gente passa uma ideia que é justamente contrária ao que a gente está defendendo. Estou morto de fome. Não está morto não. Porque se tivesse morto, não estava com fome. Ó, até a lógica. Então, eu estou com muita fome. Até o muita fome, a gente tem que pensar, será que é muita mesmo? Porque se a gente já se alimentou hoje, por que a gente está com muita fome? Irmãos, às vezes a pessoa diz que não consegue ficar 3, 4 horas sem comer. Até para a pessoa fazer um jejum para tirar exame de sangue é difícil. Não, eu estou aqui no azeite. O que foi? Estou no jejum. Buscando a face de Deus. Não, mas eu vou tirar sangue, que luta. E para tirar sangue, para fazer aquele exame de glicemia, tem que estar 12 horas de jejum. Então, eu comi aqui 7 da noite, tenho que ficar até 7 da manhã sem comer nada. Rapaz, tem que ser muito Deus na minha vida. Mas assim, não é possível que eu estou ouvindo isso, né? Porque a gente tem se tornado pessoas cada vez mais acomodadas. Tudo a gente reclama. Irmão, a gente reclama de tudo. A gente reclama se chove, a gente reclama se faz sol. A gente reclama de frio, a gente reclama de calor. A gente consegue reclamar de comida boa, sabe? Às vezes você está comendo aquela comida assim, né? Num restaurante, né, desses que é um pouco mais caro, assim, mas bom mesmo, era aquele meu feijão puro que eu comia lá no interior, com aquela farinha. Nossa, Jesus. Rapaz, é mesmo. Então a gente consegue reclamar de tudo. Sabe, eu vou falar algo assim que vai incomodar. A pessoa que reclama do preço da gasolina. Você já viu alguma pessoa que anda de ônibus reclamar do preço da gasolina? Eu nunca vi, né? Às vezes até pode existir, né? A pessoa quer reclamar de tudo. A pessoa quer gasolina. Aí você vai, vem cá, você tem carro? Não, ando de bicicleta. Aí isso me incomoda. Então, se a pessoa às vezes reclama do preço da gasolina, é porque tem o quê? Carro. Que a maioria da população não tem. E o outro dia eu já vi um pessoal que tem dinheiro, né? Reclamando do preço da gasolina. Rapaz, a pessoa não tem vergonha na cara, não. Um carro caríssimo e reclamando do preço da gasolina. Vai tomar, né? O ser humano é isso, irmão. Então a gente consegue reclamar de tudo. A gente consegue reclamar até, sabe, se a nossa vida estiver muito tranquila. Vai ver que eu queria uns probleminhas, sabia? Porque está muito tranquilo, está tranquilo assim, eu chego a desconfio. Eu queria uma vida assim, sabe, tipo a do irmão, assim, bem cheia de QRU, de problema. Minha vida está tão tranquila, eu estou conseguindo dormir tão em paz. Então a gente consegue, por quê? Porque o nosso coração tem uma semente de ingratidão. Adão e Eva comeram o único fruto que não podiam comer num ambiente que não tinha pecado e que tudo era bom. E quem disse que tudo era bom? O próprio Deus. E eles conseguiram reclamar de um mundo perfeito. Então a gente é bem assim. Então cuidado, irmãos, cuidado, porque quando surgir essa ingratidão no nosso coração, lute contra. Não deixe ela crescer. Porque logo vem junto com ela a ansiedade. E a ansiedade nos domina. A ingratidão nos faz murmurar. A ansiedade nos paralisa nas coisas de Deus e nos coloca, muitas vezes, envoltos a uma busca desesperada em conseguir coisas que absolutamente não precisamos. E muitas vezes nem vamos usar. Eu gosto muito de uma definição de cartão de crédito. É um dinheiro que a gente não tem, que a gente gasta naquilo que a gente não precisa. Né? Claro que algumas pessoas usam cartão de crédito para coisas que são necessárias no dia a dia. Mas a grande maioria não. A grande maioria se endivida, ou seja, toma um dinheiro que não tem para comprar o que não precisava.
o que muitas vezes vai ser colocado de escanteio, né? Então, temos que tomar cuidado, irmãos. Não somos do mundo. Todo mundo faz isso, pois é, e a gente não é do mundo, então não é pra gente. A gente está fora. Deveria. Observai as aves do céu. E aí, olha que coisa interessante. O Senhor Jesus podia pegar exemplos de pessoas crentes, não podia? Ele podia dizer aqui, observe como foi a vida de Jó. Jó, mesmo na ausência de tudo, confiou em Deus. Observe como foi a viúva de Sarepta. Jesus fala dessas pessoas. Mas nesse momento aqui, Jesus vai dizer para a gente como é que a gente pensa que Deus não cuidará da gente se Deus cuida até dos animais que tem importância para Deus muito inferior a gente. Eu sei que quem gosta de bichinho vai achar um absurdo que eu falei, né? Pois é, o problema deles, porque é isso que a Bíblia ensina. Animal é animal, ser humano é ser humano. E Deus cuida dos seres humanos que foram criados à sua imagem e semelhança, mais especificamente daqueles que são filhos de Deus. Observai as aves do céu, não semeiam. Preste atenção, o que significa não semear? Não trabalha. A ideia de semear é quando você vive numa sociedade que vivia da agricultura, basicamente. Então, você tinha que plantar, você tinha que colher para depois se alimentar. E ele está dizendo aqui, olha, ele não semeia, ele não planta, não colhe, nem ajuntam em celeiros. Por quê? Porque é tudo isso que a gente tem que fazer. Ou você acha que o feijão que você... Quem comeu feijão hoje aqui? Paulinho, eu tenho certeza. Comi. Né? Roquinho comeu também. Aí, tá vendo? Então, ali o irmão comeu também feijão. Então, quem comeu feijão, como foi que esse feijão chegou no seu prato? Ah, eu peguei no mercado. Sim, como foi que ele chegou no mercado? Então, ele teve que ser plantado, ele teve que ser colhido, depois ele foi colocado num celeiro bem grandão, depois ele foi vendido para a indústria. Na indústria que comprou aquela quantidade, botaram naqueles saquinhos pequenininhos de 1 quilo, né? Depois enviaram para distribuidores maiores, esse distribuidor enviou para o supermercado tinha lá o depósito grandão, que enviou para a filial, e você comprou na filial. Percebeu? E aí, comprou e comeu feijão igual salgadinho, porque salgadinho a gente compra, abre e come, não é assim? Foi assim que você comeu feijão? Senão eu desconfio que você perdeu alguns dentes nesse processo. Porque, não, aí tem que botar o quê? Na panela. E para ficar bom tem que ser de pressão, né? E tem que botar o quê? Salzinho. Tem que limpar antes de cozinhar. Opa aí, aqui doutorado em feijão facilita a minha vida, né? Limpa, catada, né? Pronto, aí tem que catar. Aí depois, dizem que tem que botar de molho para poder não ficar com muita gases assim, né? Então, ó, tá vendo? Eu não como muito feijão, então. Aí você vai lá, esquentou e comeu. O que teve que acontecer até você ingerir o feijão? O processo. Hoje, no nosso caso, é até mais complexo do que na minha época. E quem foi que botou esse feijão no seu bucho? Foi Deus. Desde aquele agricultor que plantou lá, o Senhor mandou chuva, o Senhor mandou sol, então, todo esse processo para que você, filho de Deus, fosse alimentado. E a gente ainda tende a desconfiar do amanhã. O Deus que nos sustentou hoje não vai nos sustentar amanhã. Aí a gente se preocupa. Não, irmãos, não pode ser assim. Então ele diz, observai. E observai aqui, irmãos, é muito bom. Esse termo é um termo assim, bastante significativo, porque nós, como cristãos, nós deveríamos usar mais. É a palavra contemplar. Eu não sei se vocês já passaram algum tempo no interior. Eu já disse para os irmãos várias vezes que eu passava férias no interior. Mudou um pouco a realidade do interior desde a época da minha infância, mas lá no interior, uma das coisas que era, né, o que divertia as pessoas é assim, no finalzinho da tarde, a gente botava as cadeiras na calçada e ficava vendo o movimento, que já era pouco, porque as ruas de paralelepípedo, então a gente via alguém andando, né, no meio da rua, ô fulano, oi! Uma bicicleta passando, o carro era raridade o carro passar, né? Mas ficava na rua. Aí ficava lá, depois da janta, ficava lá na rua até conversando, jogando papo, até a hora de dormir, né?
Não, você ficava... No interior, a gente sabia que era meio-dia quando o ônibus passava. Ah, tá vendo? O ônibus passava. É o horário. Eu sei que é o horário de acabar o culto quando passa o carro do lixo. Mas é isso mesmo, por quê? Porque tem um horário, principalmente ônibus. Ônibus tem horário. Ônibus, às vezes, se tiver adiantado, o motorista até reduz. Porque senão, se ele chegar muito adiantado, a minha casa até você veio hoje, né? É isso. Então tem, às vezes, que ter isso mesmo, tem que ter o horário. Então, observe. Então, o Senhor diz, vê, vocês já tiveram a oportunidade de ver pombo? Eu disse para vocês que onde eu moro, fica assim mais ou menos no andar da laje do outro prédio. E lá fica assim uns 4, 5 pombos. Então foi o que eu contei. Se estão comendo eles, eu não sei, né? Mas eu vi uns pombos. Foi alguma coisa? Não, que tá aqui. Será que é água mesmo? Vamos orar. Então foi um pombo. E aí, quando a gente observa esses pombos, se você vê o mesmo pombo, é porque a gente às vezes não vai ter essa noção, mas o mesmo pombo, ele não está esmagrecendo. Por quê? Porque o alimento vai chegar para ele, mesmo que ele não plante e não colhe. Alguma coisa, filho? Eu vou cantar no final, fique tranquilo, onde eu vou cantar. Então aqui ele diz, observai, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Tudo são trabalhos que eram necessários para que houvesse alimento na mesa. Contudo, vosso Pai Celeste, perceba a conexão de Pai Celeste com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai. Então quem dá o pão nosso? O Pai nosso. E aqui Jesus confirma isso. Ele já havia dito, aqui é o mesmo sermão. Agora Jesus está falando no sentido da resposta da oração, da prática. Deus enviando o sustento que a gente pede por meio da oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui ele diz, vosso Pai Celeste é o Pai que está no céu. Isso é o Pai Celeste. Ele sustenta. Ele sustenta as aves, que tem uma importância muito menor do que você para ele. Então Jesus vai dizer, porventura não valeis vós mais do que as aves? Você não acha que você vale mais do que as aves? Você acha que o Senhor vai ter menos cuidado com você do que com as aves do céu? Qual de vós, e aqui ele diz, a ineficácia, né, da preocupação. A preocupação ajuda a solucionar o problema? Não. Então vamos imaginar, eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro na minha conta. Se eu passar a noite toda sem dormir, o dinheiro aparece na minha conta amanhã de manhã? Aparece? Mas orando por isso? Senhor, não, enquanto você não botar dinheiro. Será que vem? Porque é isso, a oração, confiança. Né? Então, eu orei e eu descanso. Eu não vou passar a noite toda orando por isso. Eu posso passar a noite toda orando, não por isso. Porque seria muita avareza. Né? Então, você ora, e para ser mais específico, o Salmo diz, entrega os teus caminhos e confia nele. E tudo ele fará. Então, essa confiança de quem ora. Né? Não é e o irmão está certo, não é na minha força. Né? Não é também achando que vai surgir do nada. Não. Eu oro, eu peço a Deus, eu apresento as minhas necessidades. Senhor, olha, eu tenho essa conta para pagar, não tenho dinheiro, Senhor. E aí, Senhor? Como é que vai ser? Né? Você orou, pronto. Então, pronto, orou. Agora descansa. E é isso que a gente não consegue. Até a oração, muitos vão. Mas indo descansar no Senhor, eu não consigo. Aí eu tenho que dar uma caminhada para desestressar. Aí eu vou jogar um futebol. Aí eu vou jogar pedra nos outros. Aí eu vou fazer alguma coisa para me acalmar. Mas a oração não devia acalmar a gente? Não, pastor, a oração me acalmou. Como? A gente nem consegue se enganar, porque a gente fala, se acalmou já. Né? Já quer correr. Então,
Tem problema o cristão andar? Tem problema o cristão correr? Não! Mas eu fico muito preocupado quando uma pessoa chega e diz, eu estava assim meio ansioso, aí dei uma volta no shopping. Não entendi. Eu estava assim meio assim nervoso, aí dei uma corrida na orla. Não entendi também. Essas coisas podem e devem ser feitas com toda a cautela, mas não é isso que tem que melhorar a nossa ansiedade, irmãos. Isso melhora a ansiedade do ímpio. Do crente, não. O que é que vai nos dar a paz que excede todo o entendimento? Lá em Filipenses diz o quê? Apresentando as nossas necessidades por meio de petições ao Senhor. E Ele então vai enviar a paz que excede o entendimento. Essa palavra petições é oração? Porque na verdade é um tipo de oração. Na oração eu posso ter um diálogo, eu posso conversar com Deus, eu posso ficar calado, deitado aos pés do Senhor, e eu posso apresentar as minhas necessidades. A petição é um tipo de oração onde eu apresento as minhas necessidades, entende? Então, você apresentou as suas necessidades a Deus. Senhor, eu preciso, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso, né? Então, está nas tuas mãos. E aí você descansa. Esse que é a parte mais difícil da gente. Porque, por mais que a gente diga, eu dependo de Deus, no fundo, a gente sempre pensa que depende da gente. E aqui é sempre um perigo muito grande, porque aí às vezes a gente vai dizer, então não depende nada de mim. Realmente, não depende nada da gente. Mas justamente porque Deus é soberano, Ele nos dá capacidade de fazer determinadas coisas que Ele mesmo manda a gente fazer. Já é outra coisa. E também não podemos nos desculpar da incapacidade. Então, não vá por esse caminho. Mas a ideia aqui é confiar no Senhor. E confiar como? Se Ele sustenta até o pássaro. O passarinho, é o passarinho mesmo, que não tem valor comercial nenhum. O passarinho não é um passarinho caro que o irmão devolveu para o zoológico, né? Uma espécie de selvagem que talvez valesse milhares de reais. Não, é um passarinho que não vale nada. Ele sustenta esse passarinho que não vale comercialmente. Ele não vai sustentar você, que é um filho dele, você que é a ovelha do aprisco dele. Como é que Jesus diz? As ovelhas que o Pai me deu, eu não perderei. Então ele vai perder alguma ovelha de fome. Pai, o Senhor me entregou 100 ovelhas e teve umas 2 que morreram de fome. Viu, Pai? Essa é a imagem que a gente tem do bom pastor, irmão. O bom pastor Jesus, ele chegando, prestando conta para Deus, né? Mas Jesus é Deus também. Mas eu estou fazendo suposição, irmão. Ele estava prestando conta a Deus. Pai, o Senhor me entregou 100 ovelhas, 3 morreram de fome. Será que o bom pastor é assim? Não. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Então, versículo 27. Eu já estou concluindo. Qual de vós, por ansioso que esteja, e a ideia é que por mais ansioso que você esteja, por mais ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, trazendo para o nosso idioma. Por mais ansioso que a gente esteja, a gente não pode acrescentar um segundo à nossa vida. A gente vai morrer no exato instante que Deus determinou que a gente deixasse essa terra. Quando o legista for dizer lá, morreu tal hora, ali é uma suposição. Tanto que eles normalmente falam, por volta de, né? Mais ou menos, entre tal hora e tal hora. Foi a hora da morte. A causa da morte, isso aqui. Quem sabe a hora é Deus. Ele determinou. E determinou quando? Antes do nosso primeiro zigoto. Aquela célulazinha que vai dar origem depois ao bebezinho. Pois é, antes da primeira célula, Deus já tinha dito, o último dia dessa pessoa vai ser tal dia. É o controle absoluto de Deus na sua criação. Então aqui ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe, irmãos, é muito triste quando a gente percebe que, diante de problemas sérios, nós temos uma inclinação de buscarmos mais imediatamente o socorro dos homens do que o socorro de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Alguém passa mal. Qual é a nossa primeira reação? Chama SAMU.
Está errado chamar SAMU? Não, claro que não. Orou? Orou? Porque, sabe, você pode ligar para a SAMU e nem te atenderem. Você pode ligar para a SAMU, te atenderem, dizer que vão enviar e não enviaram. Você pode ligar para a SAMU enviar a SAMU, chegar atrasado e a pessoa morrer. O socorro pode ser super rápido e a pessoa morrer mesmo assim. Percebe? Como às vezes a gente dá um crédito muito maior às coisas que os homens fazem do que ao controle de Deus sobre todas as coisas. Então, muitas pessoas dizem, pastor, o senhor fala que a gente tem que tomar remédio. Eu não, é a Bíblia. Mas assim, eu garanto a você que se Deus não estiver querendo te curar, você pode fazer o mesmo tratamento que uma pessoa, a pessoa ser curada e você não. Vocês dois estão com dor de cabeça. A dor de cabeça é pelo mesmo motivo. Vocês têm rinite alérgica. Uma pessoa toma um antialérgico, toma um analgésico, passa dor de cabeça. Você toma 5 antialérgicos, 5 analgésicos, não passa dor de cabeça. Por quê? Porque Deus não quis. Simples assim. Os médicos podem até dizer outras coisas, mas é isso mesmo. O médico vai dizer, talvez de uma forma mais bonita, não sabemos clinicamente explicar por que o seu corpo não está absorvendo como deveria determinados medicamentos. Não ficou mais bonito? Né? Pois é, o médico pode falar mais bonito, mas a gente sabe por quê. Deus não quis curar, porque o remédio era esse, tomou, o tratamento era esse, não quis curar. Pronto. Então a gente dá muito mais crédito às coisas que o próprio Deus permite que cheguem nas nossas mãos do que ao Deus que permite que essas coisas cheguem às nossas mãos. E isso é inadmissível, irmãos. É um absurdo. E é justamente por isso que a gente fica tão ansioso, porque a gente acaba não confiando em Deus. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo analgésico, passa a dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo analgésico, passa a dor de cabeça. Isso acontece 10 vezes. Quando tiver dor de cabeça pela 11ª vez, eu vou orar? Não. Eu já sei na minha carne que se eu tiver dor de cabeça, eu tomo analgésico, passa. Para que eu vou incomodar Deus? Eu fui ensinado assim, eu fui ensinado no catolicismo, e no catolicismo você não pode incomodar Deus com coisas triviais. Deus é só para problema grande. Então, crianças, vocês estão na 1ª unidade, não incomodem a Deus. Deus é só na 3ª unidade, hoje é só 3ª, né? Na minha época era 4 unidades. Deus é só na 4ª unidade, se você tirar 10, nem 10 você passa, aí você ora. Porque aí só um milagre. Você tirou notas tão baixas nas 3 unidades que para você passar, você tinha que tirar 10,5 na 4ª. 10,5 não tem. Só vai até 10 a nota. Então ore. Então apresente a Deus. Por quê? E por que não orou na 1ª unidade? Vamos incomodar Deus na 1ª unidade? O bichinho está com tanta coisa para fazer lá no céu. Eu vou incomodar o Senhor. Porque a figura muitas vezes que a gente tem de Deus é o quê? Papai Noel. Aí a gente não pode incomodar Deus. Incomodar, Deus disse que se você pedir 100 vezes, em 100 segundos, sabedoria para Ele dá. E Ele não se incomoda. Pelo contrário, Ele se sente feliz de você buscá-lo quanto mais. Por quê? Porque você sabe que só Ele pode te satisfazer e te ajudar. Deus fica feliz quando a gente confia só nele. E em mais ninguém, nem na gente. Percebe por que a gente fica ansioso? Porque o nosso corpo fica tão habituado a confiar nas coisas do mundo que não são dignas de confiança. Que quando a gente precisa confiar em Deus, e eu estou usando esse termo de uma forma totalmente errada, porque a gente deveria confiar em Deus o tempo todo. Então, quando a gente se vê numa condição de que a gente precisaria confiar em Deus, aí a gente não confia. E aí eu vou dizer algo para vocês aqui, que talvez vocês não perceberam. Confiar em Deus na vida do cristão tem que ser um hábito, igual a respiração. Sabe respiração? Você não pensa em respirar, você respira. Às vezes a gente pensa, né? Agora eu falei, você dá uma puxada que é só para garantir que tem oxigênio suficiente para todo mundo aqui. Então, mas é algo que é hábito. A gente não pensa em cada mastigada, pensa? Então você comeu feijão hoje, cada mastigada você pensou. Mastigação 1, mastigação 2, mastigação 3, mastigação 4, mastigação 5, 6, deglutição.
Mastigação 1, mastigação 2, mastigação 3, deglutição. A gente pensa nisso? Não, a gente já faz isso pelo quê? Por hábito. Hábito. Então, a gente tem que ter o hábito espiritual de confiar em Deus. Tem que se tornar algo automático. Tem um problema, confio em Deus. Percebeu que é mais difícil do que a gente imagina? Por quê? Porque tem que ser hábito. Tem que ser um hábito a gente confiar em Deus. Tem que ser um hábito a gente orar. Mas por que eu vou orar? Não estou precisando de nada agora? Dois motivos, duas coisas erradas. Primeiro, você achar que não precisa de nada. E segundo, você achar que só tem que orar porque precisa de alguma coisa. A petição é só uma das formas de oração. Comunhão com Deus. É como, imagine você passando uma tarde abraçada, né, com a pessoa que você ama, seu pai, sua mãe, seu filho, né, esposa, que tem. Então, pois é, e você diz que ama a Deus e não quer passar um tempo ao lado dele. Como é que a gente passa um tempo ao lado de Deus? Orando. Não fala nada, mas a gente se sente protegido ao lado dele. Então, aqui, irmãos, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E vestuário aqui, irmãos, é muito mais do que vestir uma roupa da moda. Vestuário aqui fala de uma veste necessária. É como, por exemplo, imagine um policial. Hoje em dia, na minha época não tinha, né, era exceção. Mas hoje faz parte do uniforme da Polícia Militar o colete. Sim ou não? Colete que tem que ter lá a placa balística. Não é isso mesmo? Para proteger contra bala, os órgãos essenciais. Então, imagine uma pessoa indo, né, trabalhar, um policial militar indo trabalhar na ronda. Deixei o colete. Ele vai poder? Não, tem que voltar, tem que botar o colete. Senão ele responde o processo, o líder dele responde o processo. Por quê? Porque ele tem que estar com a vestimenta. Não é opcional. Imagine um policial que diz, não, hoje eu não quero trabalhar de coturno. Hoje eu estou a fim de botar um tênis. Porque eu vou aproveitar e com a própria roupa do trabalho, né, que é a farda, eu vou dar uma corridinha voltando para casa. Você acha que isso acontece? Não, não pode. Então, imagine você que é cristão. O que ele está dizendo é, existem determinadas coisas, aqui a gente não sabe muito, porque a gente mora num país tropical e não tem tanta diferença entre temperaturas altas e baixas, né? Mas em determinados lugares do mundo tem. Às vezes no verão faz 40 graus e no inverno faz menos 5 graus. Alguém já pegou aqui uma temperatura negativa? Alguém já pegou neve? Pois é, irmão, neve, se você não tiver essa roupa da irmã de Célia, não dá nem para começar. Né? Não vou nem dizer neve. Se você descer um pouquinho mais no Brasil, for ali para o Rio Grande do Sul, né? E pegar temperaturas como 5 graus, 6 graus, você usa 2 calças, 3 calças, e ainda você passa ferro na calça antes de usar. Lá não tem ar-condicionado, tem aquele calefador, eu acho que é o nome, não sei o nome técnico, né? Aquecedor, né? E aí aquele negocinho, eu conto a primeira vez que eu vi um negócio daquele, eu disse, puxa, que esses canos aqui doido, que é um monte de cano assim, né? Alguns canos assim, dobrados. Então, ali é para quê? Para esquentar o ambiente, quando o frio vem. Não tem ar-condicionado não, é esquentador. Então, imagine você numa temperatura dessa, se você não tiver roupa para se cobrir, um lençol para se colocar embaixo, você fica doente, você pode até morrer. A gente não vai longe, em São Paulo. As pessoas querendo obrigar os moradores de rua a irem para o albergue, né, para a cidade ficar bonita. Aí tiraram os colchões e os cobertores dos moradores de rua, alguns morreram de frio à noite. Você imagina isso? Não estou falando na Europa, não, aqui no Brasil. Então, quando fala isso, está falando da necessidade de você cobrir o seu corpo diante de temperaturas extremas. A mesma coisa é o calor. Sabe? Quando você anda e você expõe a sua pele a temperaturas fortes, a um sol muito forte, o que acontece? A pele queima, você fica desidratado.
dependendo da pessoa, se ela for muito, branca assim, você já viu aqueles turistas quando vem para cá? Estão no mesmo sol que eu e você, mas fica tudo que não pode tocar, assado. Tem que passar aqueles hidratantes, protetor solar 200, né? Então, o que é isso? O nosso corpo é muito mais frágil do que a gente imagina. Mas ainda assim, a gente confia em Deus. Está vindo um inverno muito grande, eu não tenho roupas de inverno. O que vai acontecer comigo? Eu confio em Deus. O exemplo, Paulo. Lembram-se que Paulo pede a capa que deixou em Troade, na casa de Carpo? Lembram-se? Pois é, ele não está querendo aquela capa porque combinava com sandália. Sabe, Paulo já tinha uma capa, mas aquela que ele deixou em Troade combinava mais. A cor era mais bonitinha. Não, ele está falando que o inverno está chegando. Por isso ele diz na carta: apressa-te a vir ter comigo, porque o inverno está chegando. E quando o inverno chegar, nem você vai poder viajar, Timóteo, porque quando tem inverno, param as viagens. Por quê? Porque o lugar que às vezes é lago fica congelado. Tem aqueles tufões que o próprio apóstolo Paulo, quando estava indo para Roma, passou, e eles ficaram lá, naufragaram e acabaram indo parar na ilha de Malta. Então é isso que a gente está vendo aqui. Não se preocupe demais com a roupa, mesmo que você esteja diante de situações extremas. Confie em Deus. Por quê? Porque é eficaz. Confiar em Deus é muito mais eficaz do que não confiar. Então ele diz aqui, concluindo: eu contudo vos afirmo, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Percebeu que aqui não tem planta e recolha? Porque ele está falando justamente da confecção de roupas. Vocês já foram numa empresa de confecção? Já viram como é que faz o tecido? Hoje em dia a gente tem muito tecido sintético, né? Mas antes os tecidos eram traçados, né? Naquelas máquinas de tecer, né? E é justamente o que ele está falando aqui. Eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, mostrando, você está olhando numa preocupação de roupa, né? Você não terá como se cobrir, nem como cobrir os seus filhos, nem como ajudar a sua casa no momento de extremo frio ou calor. Não vá por aí. Deus sabe das nossas necessidades. Versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eu só vou até aqui. Então, quando a gente entra em ansiedade, quando a gente entra num processo de ansiedade, significa que a nossa fé está na reserva. E eu estou falando para quem é crente. Porque quem não é crente, nem a fé tem. A salvífica não tem. Então, mas nós que somos cristãos podemos ter a nossa fé meio que se esvaindo das nossas mãos, podemos. E como é que a gente faz para manter a nossa fé num padrão correto? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por meio da comunhão com o Senhor. Oração, palavra, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos. É assim que a nossa fé é desenvolvida, experiência com Deus. Eu vou concluir aqui, os irmãos que vão louvar já podem vir tomar os seus lugares. Mas é importante que a gente entenda, irmãos, que as provações, elas nos ajudam nesse processo de fé. Perceba que no livro de Tiago, o Senhor diz: fique feliz quando passar por todo tipo de provação. Por quê? Porque a gente tem experiência com Deus. Imagine uma pessoa, vamos imaginar você aqui, que sabe como economizar. Amém? Então você sabe como pegar 1 quilo de feijão e fazer com que ele dê para 15 dias. Né? Você sabe fazer isso. Mas de repente, você foi agraciado. Uma pessoa que tinha fazenda, ela resolveu distribuir sacas de feijão. Aquela saca grandona, acho que tem 100 quilos, né? Não é isso mesmo? Aquela saca assim, que chama de fardo, 50, né? Então, aqui já sabe, já recebeu vários. Então, vamos imaginar que você, que às vezes tinha que passar
15 dias com 1 quilo de feijão na sua casa, agora você recebeu 10 fardos de feijão. Você sabe ter muito? Ou você vai fazer aquele feijão ficar na sua casa até apodrecer e ver lá que o prazo de validade venceu e você não deu para ninguém? Você não pensou nem nisso, na hipótese de que tem pessoas que, como você, passavam dias economizando no feijão para poder dar certinho. Então, será que a gente sabe passar por um momento onde teremos mais do que o necessário? Não, pastor, é claro que se eu receber 5 fardos de feijão, eu vou no mercadinho que eu conheço e vendo logo 4. Boto na poupança. Olha a mentalidade da gente. Por quê? Porque nós não somos pessoas generosas. Diga-me, irmã. O senhor falou assim, ó, a principal forma de evangelismo é o nosso testemunho. Devemos viver como a igreja verdadeira. Isso. Aí o senhor usou a palavra paradigmático. O que é isso? Paradigmático é exemplo. Então, o que é um paradigma? É aquilo que serve de modelo. Entendeu? Então, quando a gente... esse comportamento agora é paradigmático. Né? Então, você está com 5 sacas, 5 fardos, e aí as pessoas vão te olhar. O que a irmã Gisele vai fazer com 5 fardos de feijão? Eles viram entrando na sua casa. E aí, de repente, eles percebem que você agora, durante um determinado horário do dia, sai com alguns sacos de feijão. E aí, um desses vizinhos assim, intrometido, isso eu vou perseguir, assim, como o que ela está fazendo, e percebeu que você estava indo em casa de determinadas pessoas entregando. Você olha para isso. Quer dizer que ela não vendeu, não. Pensando que ela está vendendo nos mercadinhos mais barato. Ela está dando para outras pessoas. Percebe? Então, às vezes a gente passa por situações como, por exemplo, tomemos a capacidade do ser humano de se adaptar às situações. Se a gente for para o deserto, os desertos mais inóspitos, a gente vai encontrar gente morando. Chamavam, na época, de beduínos, aqueles que viviam no deserto, em cabanas. Você já deve ter visto que as pessoas que vivem em deserto, elas ficam tudo cobertas. Assim, mas como vão ficar tudo coberto? O deserto é um calor danado, vai botar roupa. Por quê? Porque se não botar roupa, queima a pele. Eu morei uma época na Nova Zelândia e lá fazia um calor muito grande e você tinha que ficar todo coberto, porque o sol lá, parece que tinha um buraco na camada de ozônio, foi o que me disseram, que se você ficar com uma exposição muito grande da pele, queima e pode dar câncer de pele. Então a pessoa está lá trabalhando, às vezes está até quente, você bota tecidos mais frescos, mas a pele tem que estar coberta. Então você vai numa situação dessa, 50 graus, meio-dia, tem gente morando. Você vai no Polo Norte, tem os esquimós, aquele pessoal que vive em temperaturas abaixo de 0 o ano inteiro. Você fala, mas como pode? É o mesmo ser humano. Tem coração, tem boca, né? Tem pulmão. É o mesmo ser humano. Como é que pode esse processo? A gente se adapta às circunstâncias. Então, às vezes, a gente se adapta a ter muito pouco. Às vezes, a gente se adapta a ter uma quantidade X. E se tiver 3x, aí a gente se desvia. Aí a gente demonstra que a gente nunca teve essa humildade que a gente dizia ter, que a gente nunca teve essa comunhão com o próximo que a gente devia ter, que a gente não aprendeu que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, é um processo de passar por as situações. Por isso que até nas situações que a gente passa, a gente tem que ter essa comunhão com Deus, porque essa comunhão com Deus, à medida que a gente supera aquela adversidade, ela produz em nós experiência. Aí, uma vez que, como cristãos, você passar pela mesma situação, você já tem experiência. É como no ambiente de trabalho. Quando você está no ambiente de trabalho, você está num emprego que você nunca trabalhou. É por isso que quando você vai trabalhar, a primeira coisa que as pessoas procuram na sua carteira é o quê? Experiência. Então, tem experiência nisso, vou contratar. Então, você adquire experiência, você sabe passar por aquelas situações. Uma pessoa que tem na carteira vendedor. Então, ele sabe fazer o quê? Vendas. Ele sabe como é vendas, ele sabe como é
chegar para uma pessoa, ofertar um produto, mostrar as qualidades do produto, o preço, as formas de pagamento. E um pintor? Um pintor vende? Não, o pintor pinta. Então o que você vai procurar no pintor? Ele tem que ter experiência com pintura. Aí você faz perguntas como, vem cá, e essa parede a gente pintaria com que tipo de tinta? Aí alguém diria, qualquer um. Aí você já vê que não tem experiência. Porque cada pintura tem tinta para área externa, não é isso? Tem tinta para área externa, tem tinta para chão, não tem? Então, cada tinta, tem tinta que é lavável, não tem isso? Então, você pergunta, aí o pintor vai dizer, mas você quer pintar essa parede com que propósito? A pessoa vai dizer, rapaz, esse camarada sabe pintar. Né? Não, eu quero, é porque essa sala aqui eu queria fazer para os meus filhos pequenos, né? Então eu aconselho você botar uma tinta que possa lavar, porque criança gosta de riscar a parede. Só para gostei desse pintor, ele tem experiência. Então, a gente tem experiência como cristão? Ou quando chega um desafio a gente sai correndo? Percebeu onde eu quero chegar? Os desafios que a gente está hoje tendo que enfrentar não é para a gente sair correndo, é para a gente adquirir experiência. É assim que a gente vence a ansiedade. Você não olha para aquele desafio como se fosse um bicho papão querendo te engolir, mas como se fosse uma escada que vai te tornar mais, vai te levar para mais perto de Cristo. E quando você muda a sua visão, muda também o seu sentimento em relação ao que você está passando. Não é mais um bicho papão. Sabe? Eu não sei se as crianças, mas até a idade dos dois aqui, né? Eu tinha um medo de olhar debaixo da cama. Não sei se vocês têm isso. Se não tem, glória a Deus pela vida de vocês. Porque na minha época tinha um filme de terror que o pessoal do mal ficava debaixo da cama. Aí de noite, quando eu acordava, irmão, eu tinha que ir no banheiro, eu olhava para debaixo. Depois eu comecei a dormir. Teve uma época que a gente era muito próximo, nós somos 3 irmãos. E aí eu gostava de dormir no quarto de minhas irmãs gostavam de dormir no quarto que eu dormia também. A gente sempre foi muito unido nesse sentido. Assim. Aí eu comecei a botar o colchão no chão e dormir. E ficava assim de olho, né? Embaixo da cama. E aí eu vi que não tinha nada lá embaixo. De noite, quando eu... Não tem nada. Não apareceu nada, não. E aí fui começando a me habituar. Então quando eu ia para outros lugares, que via cama, que tinha que dormir num lugar, eu não ficava mais com medo de olhar embaixo da cama. Porque naquele tempo que eu dormi no chão, eu adquiri o quê? Experiência. Então, essa situação que eu e vocês estamos passando hoje, que até agora estava trazendo ansiedade, não vai trazer mais. Porque você vai olhar para essa situação como você tem que olhar. Deus colocou na nossa vida para gerar experiência, para a gente confiar mais nele, para a gente até dar um testemunho amanhã. E testemunho não é algo que eu chego aqui na igreja e digo, olha, eu era pobre, aí Deus me deu dinheiro. Não. Testemunho a gente usa no processo de evangelismo. Quando a gente está falando para a pessoa, eu estou te falando isso porque eu já passei por isso. Eu já passei por situações onde eu podia me desesperar, eu podia confiar em Deus. E aí eu falei, não, eu vou confiar em Deus. E Deus não me desamparou. E foi assim, assim. E aí você vai falar aqui. Então que o Senhor nos ajude a desenvolver essa confiança, irmãos. Diga-me. Davi fala isso, né? Ele já tinha passado por 2 experiências, né? Com o leão e o urso. Aí veio Golias, ele matou no peito, não foi? Ele não passou a bola. Ele matou no peito e chutou no gol. Não, eu vou passar agora para o microfone para Davi. Davi vai matar o gigante. Ele está até com a blusa de leão aqui, ó. Obrigado, Senhor. Deus me chama.
Amarei.
Ó Senhor, toda honra e toda glória seja para Ti, Senhor. Ó Senhor, maravilhoso és Tu, Deus, por ter nos ensinado a cada um de nós e aqueles que estão nos assistindo sobre essa pérola preciosa, Senhor, que é a Tua palavra. Mais uma noite, Senhor, eu Te agradeço. Creio que todos que aqui estavam e aqueles também que estavam nos assistindo e prestou atenção na mensagem, Deus, deve ter alimentado a sua alma, Senhor. Em especial cada um que aqui está, porque é o que o Senhor diz, onde há 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali a Sua presença é real. Em especial eu apresento a Ti a vida de Nino, do nosso pastor. Que o Senhor, Pai, derrame da Tua sabedoria, da Tua graça, do Teu amor. Que o Senhor guarde o coração dele. Não só eu como igreja, mas eu creio que todos aqueles que acreditam na Tua palavra, Senhor, sabe que a Tua presença é real na vida dele, Senhor. Que o Senhor amadureça a cada dia ele. Que o Senhor, Pai, tome a vida dele em Tuas mãos. Eu Te apresento a vida também das filhas, do pai, da mãe, dos irmãos deles, Senhor. Que o Senhor, Pai, alcance para a Tua glória, Senhor. Eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor, e aqueles que estão nos assistindo. Tanto na vida de Mateus, de Roquinho, da irmã Jackson, da irmã Massinha, Estelinha, da irmã Tia Rita. Eu apresento a Ti, Senhor, a irmã Gisele, Quinho, a minha vida, a vida de Regina, de Comum, de toda a nossa igreja, Senhor. Obrigado, Deus, por essa família, Senhor. Eu Te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor nos ajude e tudo que nós aprendemos aqui nessa noite, Senhor, a gente venha praticar, Senhor. Ó Senhor Jesus, como foi dito aqui, Senhor, pelo menos o meu pouco de entendimento que eu tenho, eu não preciso de mais nada, Senhor. Eu já tenho tudo, Senhor. Como o Senhor falou com cada um de nós, se a gente tem o que comer, tem o que vestir, estejamos contentes. Ó Senhor Jesus, que esse mundo não venha, Senhor, tentar nos convencer, Senhor, que nós precisamos de mais algo. Não. Que nós não venhamos estar ansiosos, Senhor, com o dia de manhã, como foi dito aqui. E eu digo por mim, eu não sei pelos meus irmãos. Eu Te peço perdão, Senhor, pela minha ansiedade. Eu Te clamo, Senhor, Te rogo, porque todos nós sabemos que o dia de amanhã só pertence a Ti. Nem sabemos se nós vamos estar vivos. Só o Senhor sabe, Senhor, como foi a Tua palavra, o Senhor usando o nosso pastor, Senhor. Só o Senhor sabe o dia do nosso nascimento até o dia de nossa morte, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Todos aqueles, Senhor, que qual eu enterrei hoje, eles não imaginavam, Senhor, que iria morrer nesse dia, ou ontem ou hoje. Mas sabemos também que nós iremos partir. Nós sabemos que nada trouxemos para esse mundo e nada nós vamos levar, Senhor. Podemos ter o bem material que for, Senhor, mas a maior riqueza que nós temos que ter é a Tua presença em nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a verdadeiramente, Senhor, nos enche com o Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, por até aqui o Senhor ter nos trazido, Senhor. O Senhor sabe como chegou cada um de nós aqui. Mediante como eu apresentei a vida de cada um dos meus amados irmãos e seus familiares, eu apresento também a minha, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, como é que está, Senhor, o nosso lar. Por isso que nós precisamos nos amadurecer espiritualmente, a dar um bom testemunho, como o pastor aqui nos ensinou, para que aqueles que têm esposa, que têm filhos, ele olhem para cada um de nós e veja a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar, Senhor, verdadeiramente contigo, como foi dito. Ó Senhor Jesus,
Não é difícil, Senhor. Nós precisamos nos esforçar, porque sabemos, Senhor, que tem que ter um esforço. Tem que ter uma renúncia, Deus. Por isso que eu te clamo, Senhor. Nós temos tempo para tudo, Senhor. Para trabalho. Sabemos que tem que ter tempo para fazer isso e fazer aquilo. E, não sei, meus irmãos, mas começando de mim, Senhor. Eu estou me doando muito pouco para Ti, Senhor. Por isso, Senhor, que tem que acabar com isso. Em Teu nome eu te rogo e te clamo. Que o Senhor tire isso, Senhor. Se tem algo, Senhor, que está fazendo com que eu, começando de mim e de meus irmãos, que está impedindo de buscar a Ti verdadeiramente, eu te peço nessa noite que o Senhor, Pai, afaste de nós. Ó Senhor Jesus. Naquele grande dia, Senhor, muitos vão dizer, como o Senhor nos ensina: Senhor, Senhor, eu fiz isso em Teu nome, fiz aquilo em Teu nome. Eu fui aos cultos, toquei violão, toquei carrão, cantei. E nós também não estamos escapos, Senhor, de o Senhor chegar e dizer: apartai-vos de mim que eu não conheço. Por isso que eu te rogo, Senhor, por todos meus amados irmãos, que a gente venha ser verdadeiros adoradores, como o Senhor nos ensina, que venha adorar a Ti em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por esses irmãos. Eu te peço que o Senhor nos leve em Tua paz, assim como o Senhor nos trouxe. E que o Senhor nos ajude, Senhor, usando essa passagem que o pastor sempre fala, essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim, Senhor, no Teu santo caminho de salvação. Por isso que eu te peço, por todos os meus irmãos, nos ajuda, Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia.